com isso, como você citou, eu passo aí o bastão para o Jonathan, que está com a gente desde o início da TecnoSpeed, né, para ser o novo CEO. E tem bastante novidades, não sei se você vai contar aqui, né, mas tem mais novidades. Tudo em torno de 2024, a organização da compra, as pequenas ações de clinicultura, então um reconhecimento interno, uma comunicação no bom dia, um presente de aniversário, foi apontando para a cultura, em gerar no colaborador esse senso de pertencimento. Eu vi como muito assertivo. Aí traz para a gente, para 2025, essa responsabilidade de consolidar então essa posição da TecnoSpeed como um melhor lugar, um excelente lugar para se trabalhar. E a TecnoSpeed em 2024 também foi reconhecida como, pelo ranking da Financial Times, uma das empresas que mais crescem nas Américas. Ou seja, não dá só para ter benefícios ali, né? Tem que gerar resultado. Como é que é, Daiane, para você administrar ou conseguir prever, planejar crescimento, olhando em termos de orçamento mesmo, em termos de visão de futuro, crescimento de uma empresa desse porte, desse tamanho? Eu sei que você tem uma bagagem, né, um know-how da área financeira, mas a área de tecnologia, acredito que tem bastante diferença, né, para a área financeira. Com certeza, com certeza. A velocidade com que as mudanças acontecem, né, no ambiente interno e externo. Acho que esse é o grande desafio. Então, a gente vem com a bagagem, com a metodologia, com a formação, mas e a versatilidade para equilibrar tudo isso na prática e conseguir os resultados, né? O planejamento, Joe, assim, eu amo falar de números, eu amo o planejamento. Eu dei risada quando você falou assim, como que é, né, trabalhar com os números? Eu pensei, gente, é desesperador, e eu amo esse desespero do dia a dia. Mas assim, a gente trabalha com o planejamento de médio prazo mesmo, trabalhando cenários que são minimamente previsíveis, com o máximo de assertividade possível, mas tudo isso é muito lindo na teoria. No momento das revisões orçamentárias, no meio do caminho, ali na execução, né? É o rolling forecast que a gente vai ajustando a rota. Então, percebendo as mudanças que estão acontecendo no mercado, nós fazemos as revisões ao longo do caminho, 2 vezes no ano, para ajustar. Então, para ajustar a estratégia. Então, quais investimentos eles são mantidos? Quais as novas prioridades diante desse cenário que muitas vezes é diferente daquele que foi previsto lá no início do ano. 2024 um cenário de instabilidade completa, né, econômica, financeira. Exato. E a gente se deparou assim, com medidas que nós implementamos e o resultado não veio no ritmo que nós esperávamos. A nossa cabeça foi mais longe que a execução ali, a alta do dólar, as incertezas, né, do mercado externo olhando para a gente. Então nós precisamos ao longo do ano calculando ali, né, o orçado versus realizado, entendendo a realidade do momento e, qual é a prioridade agora? O que eu vou ajustar? Né? É esse o exercício que a gente faz. Em 2024, particularmente, os nossos planos não foram comprometidos, foi muito interessante. A gente conseguiu manter os investimentos que nós tínhamos projetado, a gente conseguiu seguir com a estratégia, mas foi necessário, sim, revisões e ajustes orçamentários. E aí a gente leva um desafio para 2025, né, que põe à prova a nossa capacidade de gestão e que é muito interessante, que é esse o desafio do trabalho, que é a parte que faz ficar empolgante. Não tem plano que resiste à execução, né? Exato. E você falou um ponto muito importante, né, aquele Ramalho, que você falar especificamente sobre esse finalzinho de 2024 e essa disparada, essa escalada da alta do dólar, assim. A gente sabe que isso compromete muito a tecnologia, né? Sim. Nossos produtos são, em grande parte, nuvem, né? E os preços de nuvem são pautados em dólar. Então, nós ficamos meio que presos a isso, de certa forma, né? Porque quando nós optamos por ir para a nuvem, nós optamos por utilizar os melhores fornecedores que existem no mercado. Nós vamos para a nuvem com fornecedores que a gente não tem confiança de que vão sustentar o nosso software, porque nós trabalhamos com missão crítica. Então não dá para brincar, escolher um fornecedor mais barato sem ter certeza de que aquilo vai funcionar, que aquilo não vai gerar um problema maior para o nosso cliente. Então nós precisamos investir alto, é um investimento pesado,
em data center, em dólar, e essa escalada do dólar, ela assusta. Nos primeiros momentos, ela assusta. E a nossa estratégia, não de hoje, mas de há alguns anos, ela tem sido de otimização dos nossos produtos, modernização do nosso software, investimento em observabilidade das nossas aplicações para entender o que está acontecendo de forma granular, a ponto da gente poder fazer os ajustes finos na nossa arquitetura e no nosso software para que a gente não acompanhe essa escalada. Então, enquanto o dólar está subindo, eu estou reduzindo o custo. E no final das contas, o nosso custo às vezes fica igual, às vezes sobe um pouquinho, porque o ritmo que a gente consegue otimizar não é o ritmo que o mercado sobe, né, no dólar. E também tem outras questões que influenciam, não é só o dólar, mas também o consumo. Os clientes estão todo mês consumindo mais o nosso produto. Ao consumir mais o nosso produto, a infraestrutura também é mais exigida e o custo acaba sendo mais alto. Então, a nossa estratégia é tentar equalizar essa conta. Continuar cada vez mais investindo em modernização, investindo em entender o nosso cenário, mapear os nossos gargalos e atacar eles de forma que eles sejam mais performáticos, seja reescrevendo software, seja trocando de linguagem, indo para uma linguagem que a gente nunca usou antes. Esse ano foi o primeiro ano que a gente implantou a linguagem chamada Rust, para resolver um problema bem específico de performance que a gente ganhou, acho que 90% de performance ao trocar uma linguagem que já era performática por uma ainda mais performática dentro daquele contexto. Uhum. E aí a gente consegue ganhar. Esses ganhos, como eu disse, não são muito, não acabam impactando tanto. Você fala, eu vou fazer isso aqui e mês que vem a conta vai vir mais baixa. Não vem, porque todos esses outros fatores acabam influenciando. Mas a gente conseguiu manter o nosso custo de data center em 2024 dentro do que estava esperado, mesmo com essas oscilações. Então isso por si só já é uma grande vitória. Ao longo dos últimos anos, eu lembro que em 2023 eu fiz essa conta. Foram quase 2 milhões de reais que a gente teria gasto a mais de data center se as otimizações que nós tivéssemos feito em 2022 não tivessem sido feitas. E aí essa conta ela vem permanecendo, né, ao longo do tempo. Então é uma estratégia contínua. No começo nós pensávamos em projeto. Chegou um momento que nós entendemos que não é projeto, é sustentação. Isso sempre vai existir e sempre vai ter necessidade de estar modernizando alguma coisa, de estar otimizando algum gargalo, porque sempre tem cliente novo entrando, sempre tem cenários diferentes acontecendo, sempre tem novos códigos sendo injetados naquela arquitetura que vão demandar esforço de otimização. Então, a cadência é mais ou menos essa. E um grande ativo nosso hoje é o time de SRE, que é o pessoal que trabalha em monitoramento, em observar o que está acontecendo e estruturar nosso data center. Esses caras eles não programam, eles não codificam o produto, mas eles pegam o produto que é desenvolvido, que é feito pelos desenvolvedores, colocam ele para rodar na nuvem da melhor maneira possível, da maneira mais otimizada possível. Isso reduz custo para caramba, porque colocar um produto de qualquer jeito na nuvem gasta muito dinheiro. E a gente teve essa experiência lá no começo. Nossa, teve. E aí, agora a gente consegue pegar um produto e, claro, qual que é a melhor maneira de colocar esse produto para rodar, gastando o mínimo possível. E esse time faz isso muito bem, além de estar monitorando constantemente o uso, o quanto que aquele produto está sendo consumido pelos nossos clientes, os gargalos que vão acontecendo ao longo do tempo e as estratégias para resolver esses gargalos. Então isso vem ajudando muito a gente a equalizar essas contas. A ter eficiência operacional, né? Exato. Isso, enfim, é parte da inovação, imagino que está linkado com os projetos, o Tecnokanban, as melhores escolhas, que ajudam também a melhorar a eficiência operacional do time, né? Também. Que, por consequência, como a gente estava falando, né, nesse cenário que a gente está, um cenário de inflação, vamos dizer assim, de a inflação crescendo, indicadores que levam as empresas a fazer reajustes de contratos com os seus clientes, ou seja, se tem um reajuste, se tem uma alta do dólar em data center, se tem não tem tanta eficiência assim nos produtos ou inflação da própria mão de obra, isso é repassado para os clientes. O que eu estou entendendo que você está falando olha, fazendo esses projetos a gente consegue
reduzir ou pelo menos mitigar um pouco desse impacto para não ter que repassar toda essa carga para a base de clientes da TecnoSpeed. Exato. E uma empresa que não tem isso, então ela teria que fazer internamente. Ou não tem muito para onde fugir, né? Ou você repassa, às vezes você nem consegue repassar tudo, né? Mas você precisa repassar alguma coisa ou absorver o custo, e isso diminui a sua margem, né? A empresa encolhe quando você tem que tomar esse caminho, né? Então, conseguir manter isso otimizado também é uma estratégia de ganho de eficiência no mercado, né? De você poder ser mais competitivo, porque se o seu preço estiver muito alto, você perde competitividade. Legal. É sempre um cobertor curto. Sim. É sempre cobertor curto. A gente sempre ouve falar assim, vai diminuir a margem, vai diminuir a margem. Aumenta a tributação, diminui margem. Aumenta dólar, diminui margem. Gera inflação, diminui margem. Se você codifica uma arquitetura errada, vai consumir mais mão de obra, vai consumir mais recurso, vai diminuir margem. Porque é muito difícil você conseguir colocar no preço isso tudo, uma margem alta para você errar. Você tem concorrente, né? O concorrente tem preço, o mercado dita o preço, né? Ou você tem um produto diferenciado, com valor agregado, ou seja, você é único, e aí você pode pôr o preço que você quer, ou você está no mercado disputado, e aí você tem uma régua, né, de preço. Conseguir manter o seu preço e não diminuir suas margens é o cobertor curto, né? Porque sempre tem alguma coisa puxando a sua margem para baixo. Esse é o grande desafio nosso, né? Como garantir margens de rentabilidade para sustentar a empresa sendo competitivo de preço, né? A grande estratégia é como que você agrega valor, como que você se diferencia dos demais para poder ter uma margem melhor. Lembro de uma frase que o Eric me falou uma vez, né? Custo é igual unha, você tem que estar sempre cortando, senão não tem jeito, né? Eu acho importante essa reflexão, porque muitas vezes ela passa batida, e eu sempre ouço, né, de cliente, falar, esse mercado de software está prostituído, né, principalmente ERP, não consigo repassar esses custos para o meu cliente. E, de fato, a margem vai espremendo ali, porque muitas vezes ele não consegue repassar tudo. A importância de ter um provedor que consegue mitigar, pelo menos em grande parte, esse repasse, porque seria muito pior se ele não estiver olhando para tudo isso e tendo ações preventivas para tudo isso. E fazer todos esses cortes, né, sem comprometer a qualidade. Exatamente. E falando sobre eficiência operacional, né, de o que é o grande desafio, ele é um desafio constante, contínuo para as empresas, mas nesses cenários, seja de crescimento acelerado, né, quanto a essas mudanças no ambiente externo, como o aumento do dólar, principalmente, ele se torna assim, mais relevante ainda, né, porque como o Eric comentou, como não comprometer a experiência do cliente enquanto eu busco aumentar a minha eficiência operacional. A eficiência operacional é o tamanho do cobertor, né? Quanto maior a minha eficiência, maior a minha margem. Então, eu vejo o desafio que fica claro na gestão orçamentária, ali nas nossas projeções, a empresa está crescendo, a gente tem essa aceleração, e a minha eficiência, ela vai ditar o quanto os meus custos vão crescer na mesma proporção do crescimento da receita ou não, né? E enquanto a empresa está crescendo bastante, a tendência é que a gente vá ajustando a estrutura para comportar a nova operação, o novo volume da operação, o novo volume de atendimentos. E a gente quer manter a qualidade que eu entrego para o cliente, a experiência do cliente. A eficiência operacional, a busca pela eficiência, como o Ramalho comentou, né, a observabilidade está implantada agora, as nossas automações, o olhar na melhoria contínua, ele vai garantir, então, que esse cobertor ele seja estendido, né? Algo que eu tenho percebido na prática, que tem sido relevante para que a gente aumente a eficiência operacional, também é cultivar nos times essa mentalidade de melhoria contínua. Né? A gente precisa melhorar constantemente os processos, passar pela automação, fazer custos, sim, né? Mas fazer corte dos custos, né? Desculpa, mas entender que esses cortes, eles são necessários para ganhar sustentabilidade financeira, sabe? Ter a equipe do nosso lado,
com essa mentalidade de crescimento sustentável, de melhoria contínua, torna mais leve essa jornada. Perfeito. Eu acho bem interessante assim equalizar essa gangorra, né, de eficiência operacional, mas ao mesmo tempo um investimento significativo em inovação. Dá para ver, né, que vou citar alguns prêmios aqui, né? A gente foi em primeiro lugar em prêmio Empresa Inovadora 2024 e eu citei aqui o Agilidade e o Tecno Kanban e também no prêmio Inova Maringá com as melhores escolhas. Mas além disso, a TecnoSpeed tem a característica e tem a visão de ser a casa do desenvolvedor. E para ser a casa do desenvolvedor tem que ter uma série de soluções. E não dá para a gente falar de criar soluções sem falar de investir, né? Sem falar de botar o dinheiro lá e fazer o negócio acontecer. E esse é um desafio bem grande, né, Daiane? Porque como conseguir dinheiro para investir com esse cenário de taxa de juros alto que a gente tem, né? Como conseguir investir e gerar resultado no ritmo que a gente precisa para continuar crescendo. Eu queria que, Eric, você comentasse um pouco dessa estratégia da TecnoSpeed, né, de investimento em inovação e garantindo aí alcançar essa visão da casa do desenvolvedor com essas soluções complementares. Bom, nossa estratégia como casa do desenvolvedor precisa entregar diversas soluções, né? Uma das estratégias para ter várias soluções e a gente dividir risco e dividir investimento foi escolher também a inovação aberta, né? Como a gente começou aqui o nosso bate-papo, a gente estava procurando uma tecnologia para parcerizar e encontramos a Decision, né? Nós procuramos sempre algum produto, alguma solução que venha atender o nosso público e a gente coloca isso via parceria, né? Isso a gente valida mercado, a gente constrói cliente, a gente aumenta a receita, né, para ambas empresas, mas garantindo a experiência, garantindo valor para o nosso cliente, né, entregando a nossa marca para o cliente, garantindo que tudo o que está sendo feito na parceria está sendo feito com a nossa chancela. Isso é uma forma, você está dividindo os custos do investimento, acelerando tempo, ganhando tempo. Você está, de certo modo, você divide receita, mas divide os riscos também. E faz a software house ganhar tempo também, né? Exato. E também você não vai criar dela. uma solução que vai concorrer com uma que já está no mercado, né? O outro ponto, agora, depois eu jogo a bola para a Daiane complementar. No investimento, todo investimento se você é uma pessoa física, você não escolhe aonde você vai aplicar seu dinheiro, qual que é o que dá o melhor retorno, e todo o retorno está ligado a risco, né? Você pegar dinheiro para colocar na inovação, ela vai te dar um retorno que é o crescimento da sua empresa, porém, ela tem um custo, o custo do seu dinheiro. Se a gente simplesmente colocar que o custo do seu dinheiro é o custo que você tem de retorno numa aplicação financeira, beleza, qual que é o risco que eu estou correndo? Se eu consigo meu dinheiro aplicado a 12% ao ano, cara, você vai aplicar esse dinheiro no seu negócio e correr o risco de não gerar 12% ao ano? É melhor deixar aplicado lá no banco, né? Mas, ao aplicar na sua empresa, você gera retorno financeiro, você gera crescimento da tua empresa ganha mais musculatura, você fica mais robusto, tem mais musculatura para enfrentar crises também. Uhum. Uma empresa pequena, ela sofre demais com qualquer vendaval. Bate o vento, né? Então, quanto maior você for, você tem ali uma gordurinha, né, para alguns momentos mais difíceis. Então, para nós, crescer nunca foi negociado. A gente sempre colocou isso em pauta. Vamos crescer. A gente tem um número mágico. A nossa meta é dobrar de tamanho a cada 3 anos. Se a gente não consegue com produtos próprios, vamos através de inovação aberta. Se a gente não consegue só com a inovação, vamos por meio de aquisição. Nós temos esse objetivo, né? Uhum. Por que a gente faz isso? Porque se a Selic hoje ela está em torno de 12%, ao dobrar de tamanho a cada 3, a gente tem uma meta de crescimento de 26%. É o dobro da Selic. Então, ao investir na empresa, a gente está tendo um rendimento médio o dobro do que a gente teria numa aplicação financeira.
Ou seja, é uma análise financeira dos sócios da empresa. Tá? Eu jogo até para a Daiane, ela calcula, né, os custos financeiros, ela avalia os retornos dos investimentos, qual que o projeto pode, qual não pode, né? Se isso que eu estou falando é abobrinha ou se isso tem verdade, né, Daiane? Tem muita verdade, né, Eric? E eu penso que um grande desafio nosso, até nessa escolha, né, de onde eu vou apontar e vou atirar ali na escolha dos projetos, é exatamente assim, qual projeto que ele vai me trazer? O retorno ideal, vamos dizer assim, mas também no tempo ideal. Porque a inovação, no final das contas, o dinheiro precisa vir de algum lugar, né? E ele vem ou do recurso próprio, ali gerado dentro do próprio resultado da empresa, e aí a gente passa pelo aumento da eficiência. Quanto mais eficiente nós somos, maior a nossa margem, no final das contas, para investir em inovação. Ou ele vem, então, do mercado, esse recurso, né? Então, eu posso captar nos bancos, nas instituições, nos nossos parceiros. E aí, qual que é a realidade nossa nacional, né? Alta taxa de juros, que ele acaba espremendo ali a inovação, porque isso faz com que a gente precise apontar para projetos que sejam mais rentáveis, para que a conta valha a pena. Extremamente rentáveis. Sim, mas também tem o tempo, né, que a gente precisa pagar essa dívida. Se eu vou pegar um empréstimo lá no banco, eu vou pagar de repente em 4 anos, em quanto tempo esse meu novo projeto vai começar a retornar para nós, vai performar, né? Agora, uma análise também muito interessante que o Eric comentou além do projeto, o retorno do projeto, ele precisa pagar a conta, né? O ROI precisa ser vantajoso, mas também o que mais ele agrega, né? Então, ele vai agregar crescimento, valuation para a empresa, vai gerar novos empregos, o que mais ele traz. Então, analisar o retorno da inovação, o ROI da inovação, ele é complexo, né? A gente olhar só para o número pode induzir ao erro também, né? Aí vale uma conversa só sobre isso, né, Diogo? Tem bastante coisa aí. Mas acho interessante que tem uma nuance dessa questão da inovação. Eu estava batendo um papo com o Nicolas, né, do Sebrae aqui esses dias. Inclusive tem um episódio aí, pessoal, com o Nicolas falando sobre inovação, bem legal, bem interessante. E ele falou o seguinte, você precisa estar próximo do teu cliente, ouvir o teu cliente, e saber o que ele precisa. Se você não vender para ele, outra pessoa vai vender, né? Dando dicas ali para as empresas como é que elas podem se inspirar para inovar. Eu acho interessante porque quando a gente fala de inovação, a gente também está falando de levar uma experiência melhor para o nosso cliente. Vou trazer alguns números aqui. A TecnoSpeed melhorou em 20 pontos percentuais a relação de NPS dela desde que ela começou a fazer esse trabalho em 2022. E além da redução do churn em mais de 11% nesses 2 anos, o que o Bruno destaca como um dos pilares fundamentais foi essa aproximação com a carteira de clientes, de ouvir o cliente e poder proporcionar para ele, de fato, não só uma experiência com os produtos que ele já tem, mas também poder proporcionar novas frentes de trabalho que muitas vezes o cliente nem tem noção de que ele pode explorar, né? E como isso gera um impacto no faturamento da empresa, né? Não só a retenção do cliente, mas você também conseguir aumentar o ticket médio trazendo outras soluções para que ele complemente também, porque ele vai contratar de alguém. Hora ou outra a ficha dele vai cair, né? E alguém vai ofertar aquilo para ele. Vamos falar mal do Bruno, então? Já que ele não está aqui, né? Estava em conversa com ele, nós estávamos falando exatamente sobre isso, né? O comparativo de 2022 para 2024, que nós construímos aí toda a parte de experiência da TecnoSpeed, com o objetivo de melhorar essa experiência, melhorar a qualidade do serviço e dos produtos, né? E fazer com que a taxa de churn diminuísse, né? A gente chama nosso churn, né, de furo no balde, né? De fazer com que estancar o vazamento da carteira recorrente. Aí ele me apresentou, né, que nós tivemos aí uma elevação considerável do NPS e teve uma relação realmente da redução do churn. E aí ele me pontuou que se a gente considera, então, esses clientes que nós não perdemos,
esses clientes que nós não perdemos. Ele multiplicou lá o ticket e chegou, olha, a gente manteve dentro da carteira X milhares de reais porque nós melhoramos a qualidade dos nossos produtos e serviços. Né? Nós deixamos de perder. Esse cliente, né, ia sair, não saiu, ficou aqui com a gente. Por outro lado, eu falei, tem uma outra receita que não está nessa conta. Quanto dos clientes que não iam sair, que não estavam no churn, né, que continuam, mas que aumentaram o consumo, porque se teve qualidade. Sim. Ou seja, o aumento de confiabilidade, o aumento dos clientes comprando mais com você. Ou seja, o aumento do ticket médio da carteira como um todo também é influenciada por essa experiência. Sim, então a gente não considera só o que a gente economizou, ganhou evitando que o cliente cancelasse, mas sim também o que a gente ganhou com aqueles que ficaram e consumiram mais. Legal. E Ramalho, nesse sentido, né, pensando na experiência do cliente, é inegável que o produto está ali, né? Sim. Não adianta a gente ter um bom atendimento sem ter um bom produto. Quais foram os grandes desafios de 2024 em termos de produto mesmo, melhorar a experiência do usuário com relação ao produto? Eu quero voltar, né, para aquele assunto da eficiência operacional. Lá atrás, a primeira vez que nós implantamos um indicador que nós usamos muito hoje, chamado entrega de valor, que ele mede o quanto que o nosso desenvolvedor está trabalhando, colocando melhoria no produto. Não corrigindo bug, não participando de reunião, programando para o produto se tornar melhor, colocando novas funcionalidades ou melhorando alguma funcionalidade existente. Quando eu descobri esse indicador, eu fui estudar sobre algumas métricas ágeis, eu descobri esse indicador, levei para o nosso time e falei, vamos levantar quanto que é esse indicador aqui, achei ele bem interessante. Isso foi em 2022. Trouxeram para mim, eu não acreditei. 48% de entrega de valor. Menos da metade do tempo. Nós somos programadores. Você sentava para trabalhar e programava só 4 horas quando você programava? Nem a pau. Quase 8, era quase o tempo todo. Falei, cara, não é possível, tá errado isso. Eu não acreditei no número. Falei, tá errado. Volta, revê esses dados aí, traz de novo. Voltou, tava certo. Não, então a gente está trabalhando muito errado. Porque não é admissível que um desenvolvedor venha trabalhar na TecnoSpeed e só programe 4 horas. Tá errado, tá muito errado. E aí entrou o projeto de fazer essa melhoria, de levar esse indicador de 48%. Primeiro, nossa primeira meta foi 60%. Quando atingimos 60%, não era o suficiente, ainda era pouco 60%. Se você olhar 60% do tempo, é pouco programar, só isso. A segunda meta é 70%. Nesse ano de 2024, a gente vai fechar o ano com a média de 74%. Muito bom. O que é algo, assim, além do que eu esperava. Porque além disso, a gente ainda faz reunião, a gente ainda capacita a equipe, a gente investe em treinamento, investimos muitas horas em treinamento. Isso não conta para programar, né? E esse investimento em horas de programação representou mais de R$1 milhão por ano que a gente ganhou de horas de programação. E isso foi revertido em melhoria no produto. Então, quando a gente fala, né, de que o produto também melhorou, está diretamente ligado com o ganho de eficiência operacional. Porque a gente não teria condição de fazer todas essas melhorias se não tivesse melhorado, dado mais tempo para o desenvolvedor poder trabalhar. E aliado a isso vem um outro indicador que a gente usa também, que é o foco, que é um indicador bem legal, que ele mostra para a gente o quanto que o desenvolvedor consegue focar em uma única atividade. Porque se eu fico trocando de atividade o tempo todo, eu não consigo ter foco para terminar aquilo que eu comecei. Então a gente também tem uma métrica de foco. Então, uma aliada à outra nos mostra se nós estamos investindo mais tempo em programar melhorias para o produto, mas com foco, sem ficar pulando de uma coisa para outra, sem conseguir terminar nada, né? Então, isso, em resumo, é o projeto Tecno Kanban, que foi premiado recentemente. Agora, em 2024, nós terminamos 2023 com o Tecno Kanban e ele rodou esse ano já no nível maior de maturidade. 2024, nós olhamos para além da tecnologia, porque nós entendemos que os resultados da tecnologia estavam diretamente ligados à
algo que a gente não tinha controle, que era o backlog. Que não estava na tecnologia, estava em outra área da empresa, na área de experiência, com os POs que estavam lá representando os clientes da empresa. E nós desenvolvemos esse projeto Melhores Escolhas em conjunto com a área de experiência para ajudar os POs a escolher opções melhores de backlog para serem priorizadas. O que significa opções melhores? Primeiro a gente tentou identificar isso. Então, levantamos métricas que poderiam ser mensuráveis automaticamente, que chegassem num número para a gente ranquear os itens do backlog. E essas métricas incluem clientes insatisfeitos, incluem o quanto que da nossa receita é atingida por aquela melhoria que está sendo proposta, porque a gente mapeia clientes que serão impactados por aquela melhoria, isso está relacionado a faturamento, né? A gente mapeia se aquele cliente, se aquela melhoria ela é recorrente ou não, né? Ou se aquele problema que está sendo tratado é recorrente ou não. Então tem uma série de métricas que compõem um ranking para cada item do backlog. E esse ranking ele é levado para o PO, para ajudar o PO, porque antes do Melhores Escolhas o PO só tinha ele e ele mesmo. A experiência dele, né, mas dentro da subjetividade. Eu acho que isso aqui é o melhor para se fazer agora. E o PO, desculpa, Romário, mas o PO é um grande investidor da empresa, né? Sim. Porque ele está apropriando o tempo da empresa no desenvolvimento, ou seja, ele está investindo o recurso da empresa ali, né? Exato. Naquele desenvolvimento. E ele não tinha nenhum apoio tecnológico para direcionar ajudar ele a tomar decisão, né? Então, o Melhores Escolhas veio para isso. E agora, no final do ano, nós começamos a coletar os primeiros resultados, né? E é bem interessante que um dos indicadores é qual que é a média do ranking que está sendo escolhido hoje em dia pelo PO. Então, na média de tudo que é escolhido para ser feito, em que numeração ficaria dentro desse ranking? Se nós temos 1000 coisas lá no backlog para fazer. No início do projeto, a média estava acima de 100. Então, na média de tudo que era escolhido, estava lá no número 100 para frente. Hoje, a gente chegou agora em novembro com 17 de média. Nossa meta está em 10 ou menos. Então, na média de tudo que foi escolhido para ser feito, se a gente fosse compilar tudo, daria o número 17 do nosso ranking. Então, tem 16 coisas mais importantes. Mas antes tinham mais de 100 coisas mais importantes na frente que não eram escolhidas, né? Porque não ganhavam visibilidade. E com esse ranking do Melhores Escolhas, elas começaram a ganhar visibilidade. A gente também implantou um processo de arquivamento de backlogs mortos. A gente tinha coisa lá com mais de 1000 dias parado no backlog. Uma coisa que está 1000 dias parado vai ser feita? Não vai. Então, nós começamos a fazer esse arquivamento automático de itens do backlog. E, por fim, também mensuramos o tempo de entrega, desde do momento em que uma solicitação ela é criada pelo cliente, ela chega pelo cliente, é criada pelo PO, até o momento que ela é entregue para o cliente, que ela vai para a produção. Nós começamos esse ano com mais de 180 dias, 6 meses na média, desde o momento que um item ele é criado até o momento que ele é entregue para o cliente. O cliente tinha que esperar 6 meses. Fechamos agora novembro com 88 dias, caímos pela metade esse tempo. Então agora, hoje o cliente nosso, em média, espera 3 meses para ter uma demanda atendida. Ainda é bastante, mas perto do que a gente trabalhava, já é um grande avanço. Então, esse é o grande resultado do Melhores Escolhas, que a gente consegue fazer mais. Juntamos o aumento de produtividade que a gente teve com o Tecnokanban e a melhoria da priorização com Melhores Escolhas para direcionar nossos esforços no que é mais importante ser feito. Então, o grande resultado desses últimos anos é isso, né? É conseguir fazer aquilo que é mais importante naquele momento e ter um nível de certeza maior de que aquilo é realmente importante. Então, esse é o impacto. E daí, quando a gente olha, os clientes estão reconhecendo isso, a gente conversa com os clientes, o produto está mais estável, melhorou. O NPS subindo é um indicador. Não dá para a gente fazer uma correlação direta, né? Que esse projeto ou essa demanda gerou uma melhoria no NPS. Mas nós entendemos que se o produto não tivesse melhorado, o NPS também não melhoraria. Com certeza. Então, está tudo diretamente interligado. E a união das áreas também. Experiência e tecnologia trabalhando juntos viabilizaram esses projetos acontecer. Com certeza.
Daiane, como é que você vê isso? Onde você sente isso impactando no financeiro? Porque a gente está falando aqui de coisas que acontecem lá, né, nos backstages, né? Mas lá no financeiro, como é que reflete? Num indicador, por exemplo, que a gente mede isso? Eu vou citar algumas percepções aqui no financeiro. A primeira, no próprio planejamento orçamentário mesmo, porque avaliar essas métricas, então, ganho de NPS, que tem a correlação com a redução do churn, então reforçam para nós essas decisões, a importância de continuar investindo nessas ações de médio e longo prazo, na experiência do cliente e nas melhorias de processo. Então, primeiro, assim, entender a importância dessas métricas para continuar direcionando recursos para essas iniciativas, né? E o segundo é que a gente entender também essa correlação, o quanto cada pontinho de aumento do meu NPS vai impactar no churn, nos ajuda também a fazer o forecast de receitas e aumentar a nossa previsibilidade de receitas. Mas tem também o impacto operacional no dia a dia do financeiro. Porque o cliente que ele está mais satisfeito, ele tem a melhoria na experiência, ele acaba demandando menos até em suporte no financeiro. Então, a gente percebe essas métricas também, né, de redução nos próprios atendimentos, nas demandas e até na própria pontualidade dos pagamentos. Legal. Eu acho que uma coisa que não fica explícito no orçamento, mas que é muito claro, é que é aquilo que a gente não coloca no orçamento porque teve ganho de eficiência. Eu preciso de contratar menos suporte técnico, eu preciso de contratar menos desenvolvedores do que eu precisaria porque eu melhorei aqui. Ganhar mais No escala. realizado, isso impacta na margem bruta. Ou seja, ao longo do tempo, a margem bruta vai melhorando. Né? Porque você vai gastando menos proporcionalmente à receita que você tem para sustentar o seu produto, para manter o seu produto. E aí o percentual da sua margem bruta vai melhorando. Para a gente finalizar, eu queria falar sobre futuro, falar sobre 2025. Mas antes de falar sobre o futuro, queria conectar isso com as iniciativas ESG. Eric, eu sei que a TecnoSpeed tem feito uma movimentação de adequação, né, ao ESG, mas talvez para a nossa rede não está tão claro o porquê dessa movimentação. O que despertou a TecnoSpeed para esse olhar ESG? Bom, primeiro uma necessidade de que eu ia sair da diretoria, ia passar a caneta para vocês, né, e como que eu ia garantir que a empresa teria os processos, os compliances, os números estariam sendo seguidos. Então, toda uma questão de governança. Quais são as políticas que nós temos para garantir que, independente do nome da pessoa, a empresa esteja funcionando e funcionando da melhor forma. Então, essa necessidade de estruturar a governança, né, que já começou há algum tempo, né, nos leva, então, a investir, a amadurecer todas as políticas que a gente precisa. O social, a gente sempre retorna alguma coisa para a comunidade, né? Nós criamos a Casa do Desenvolvedor, que tem um monte de informação, treinamento, capacitação, empregabilidade, né? Não tem nada a ver diretamente com a nossa fonte de receita, né? E a gente está voltando isso, fortalecendo, mas é o propósito de fortalecer o setor de software, né? E no ambiental, nós somos um setor considerado um setor verde, né? Que não gera poluentes e tal, mas nós somos muito consumidores de energia, né? E indiretamente, então, a gente é responsável aí pela parte de ozônio, né? De carbono. Bom, então, somos responsáveis, né, pela emissão de carbono. O movimento ESG, né, hoje com normas, já com certificações, vem para organizar tudo que a empresa já faz, né? Então, neste momento, a gente fez o quê? Um diagnóstico, a gente mapeou diversas práticas que a gente tem, classificamos elas, colocamos etiquetinhas
em cada prática. Já aprendeu, né? Não é caixinha Colocamos mais. etiquetinhas em cada uma, né? E hoje, inclusive, tem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, que são 17 objetivos, que a gente já tem o certificado. Né? Então, a gente classifica elas. Em algumas áreas, a gente está mais maduro. Né? No ambiental e social, a gente ainda tem bastante coisa para fazer. No de governança, já mais avançado. Né? Mas essas políticas todas agora, o que a gente trabalha? A gente trabalha, além de etiquetar, fazer com que elas sejam integradas e visíveis, ou seja, públicas. Né? É um relatório de tudo que nós fazemos. E por vontade própria, como eu falei para vocês, por necessidade nossa de governança, por nós já fazemos essas práticas há muito tempo, mas também pela demanda de mercado. Nós temos clientes que já nos cobram as práticas de ESG, porque faz parte da cadeia, é uma cadeia toda. Né? Quando você está num nível mais maduro, você vai cobrar do seu fornecedor, você vai cobrar do seu cliente, dos seus funcionários, você vai cobrar de toda a cadeia em volta da sua empresa. Né? E nós já atendemos empresas maduras que também nos cobram. Tá? Me manda o seu relatório aí de práticas de ESG. Quais são as suas políticas, né, que estão mapeadas? E aí você fala, então, eu faço, mas não tem nada formal. Né? Então, assim, nessa hora, o fornecedor que está mais estruturado vai ter pontos melhores do que você que não está. Então, a gente tem que correr atrás também para estar preparado. Uma vez eu ouvi uma frase que falou assim que sorte é você estar preparado no momento certo, né? Quando a oportunidade passa. Então, assim, vamos nos preparar para ter sorte, né? Pois é. Importante, né, a gente pensar como perenidade na empresa e também como formas de alcançar um novo mercado. Alguns clientes não exigem ESG, né? Mas alguns práticas, alguns batem o olho e falam assim, não, ele tem um certificado, ou seja, minimamente ele já garante uma estrutura básica de governança, já garante uma estrutura básica ali com seus fornecedores, com seus parceiros de negócio, com seus funcionários. Então, é uma maneira rápida da empresa até qualificar com quem ela vai fazer negócio. E isso abre portas, né? Abre portas e abre, inclusive, editais aí de inovação. Sim, nós fizemos alguma captação esse ano, né, tiveram editais exclusivos para ESG, e nós já fizemos algumas captações, inclusive a consultoria que nos acompanhou esse ano foi financiada por meio de um edital. Então, existe sim editais, recursos, linhas específicas, né? E que as empresas não precisam estar colocando dinheiro próprio ali. A gente pode subsidiar isso de alguma forma também. Legal. Bom, partindo já para o encerramento, começar pela Daiane. Daiane, eu queria que você, com base em todo esse aprendizado, esses desafios de 2024, e também olhando para 2025, desse uma dica, ou deixasse uma mensagem para o pessoal, para os nossos parceiros, clientes, que em geral são software houses, né? Desenvolvedores de software, vivem nesse mesmo ambiente que a gente. O que você pode dar de dica ou um aprendizado muito marcante aí na sua vida em 2024, para que eles possam se inspirar em 2025 também? Joe, eu quero compartilhar um grande aprendizado de 2024 relacionado à gestão de pessoas. É algo assim, que a gente já vivencia, mas sabe aquilo assim, que vale a pena lembrar para não esquecer em 2025? Atenção às necessidades emocionais dos times, sabe? Porque no final das contas, a gente planeja, a gente tem os objetivos, a gente tem o planejamento estratégico, orçamentário, mas no dia a dia quem faz acontecer são aquelas pessoas. Então a gente, enquanto líderes, atentar, entender o que está acontecendo, como eles estão, focar no engajamento dessas pessoas, desenvolvimento constante. Então, para 2025, eu estou indo para 2025 com 2 bandeiras levantadas ali, sabe? Trabalhar no engajamento e aumentar o senso de pertencimento dos times e aumentar a performance. A gente conciliar essas 2 bandeiras, né? Conseguir superar esse desafio, os resultados vêm. Então,
foco em pessoas. Boa. Ramalho, deixa aí uma dica, um aprendizado pra gente. A gente falou muito de ganho de eficiência, né? Então, eu acho que a principal dica é tentar, às vezes, se distanciar um pouco do operacional, porque quando você está muito embrenhado, você não consegue enxergar o todo. Então, às vezes, você precisa pôr um pé atrás, se afastar um pouco e começar a enxergar o todo e enxergar pontos não óbvios, né? Porque é muito óbvio você olhar para o dólar aumentando e saber que aquilo vai impactar os seus custos. Mas não é óbvio você olhar que um desenvolvedor não está gastando o tempo que deveria estar gastando programando. Isso exige você buscar pontos não óbvios de ganho de eficiência. E normalmente os maiores ganhos estão ali, né? Aquilo que é muito óbvio, todo mundo enxerga rápido e já trata. Então, mas isso não te leva a performar cada vez melhor. Então tem muito espaço para ganho de eficiência quando você começa a cutucar as coisas e tentar entender por que aquilo é daquele jeito e questionar se aquilo não pode mudar. Então a minha dica e o que a gente vai perseguir, continuar perseguindo em 2025 é isso, é se incomodar com as coisas, com o status quo das coisas, não se acostumar com aquilo do jeito que é, buscar criar maneiras diferentes e mais eficientes de fazer as coisas, por mais que aquilo pareça bom, mas não se acomodar com o bom. Como a gente fala sempre, né? O bom é inimigo do ótimo. Então, esse acho que é o grande aprendizado que a gente leva para o futuro também, desses projetos e tudo que a gente já fez. Boa. Eric? Bom, falamos bastante aqui sobre parceria estratégica. E num momento onde o mercado, a economia de forma geral está instável, né, como a gente falou, a gente consegue controlar aquilo que está do nosso lado. O que não está do nosso lado, a gente não consegue controlar. Então, vai subir imposto, vai aumentar o dólar, cara, isso a gente não está conseguindo controlar, né? Então, ficar doente por causa disso, não. Então, relaxa, porque isso vai acontecer, né? O que a gente consegue controlar do lado de cá? O Mário falou sobre eficiência operacional, ser mais cirúrgico nas decisões, onde você está investindo o seu tempo e o seu dinheiro. E eu trago, então, uma possibilidade de que, se vai estar ruim para todo mundo, né, como que a gente pode melhorar isso juntos? Então, alianças estratégicas, vamos inovar com inovação aberta, venha conhecer os nossos produtos, as nossas iniciativas, o que eu posso ofertar, né, o que a casa do desenvolvedor pode fazer por você, para que você consiga ter um diferencial, consiga ter uma melhor proposta para o seu cliente, como que você consegue ganhar tempo, diminuir riscos dos seus investimentos, da sua inovação, com algo que já tem pronto, refazer a roda, gastar para refazer a roda, eu acho que é o pior investimento que você tem nesse momento. Olhe para o mercado, quem que é o seu concorrente que poderia estar unindo forças com você e o que você tem de melhor. Muitas vezes não é o seu produto, não é o seu serviço, né? O que você tem de melhor é o relacionamento que você tem com o seu cliente. Eu acho que isso é muito importante, né? É o seu principal ativo, né? Valorizar muito, se aproximar muito dele, medir realmente, ouvir o que o seu cliente está precisando, porque aí você vai saber exatamente o que você precisa entregar. Eu acho que seria esses direcionamentos, né? Não gastar dinheiro com aquilo que já tem pronto, buscar dividir e investir em conjunto e valorizar muito o relacionamento com o seu cliente. Boa! Bom, assim a gente encerra aí mais um episódio do Além do Software. Eu espero que esse episódio tenha trazido para você alguns insights, alguns aprendizados para você encurtar o teu tempo e poder ser mais ágil na entrega de valor para o seu cliente. E conte com a TecnoSpeed, porque você precisar. Se você quer debater mais sobre esses temas, pode colocar aí nos comentários dentro das nossas plataformas, no YouTube ou também no Spotify. Beleza? Valeu, pessoal, e até a próxima.